lançado ao mar, seguindo até o conselho dele mesmo aos marinheiros para que o lançasse no mar, que o mar iria se acalmar. E então aqui agora, quando ele é lançado, Deus envia, Deus manda, Deus ordena para que aquele grande peixe engula Jonas, e agora Jonas está no ventre daquele grande peixe. E o primeiro versículo diz, capítulo 2: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. É interessante notar, irmãos, que no capítulo 1, quando aqueles marinheiros, eles estavam cada um clamando ao seu Deus, buscando ao seu Deus, para que o seu Deus o livrasse, Jonas estava dormindo. E eu disse aqui na terça-feira passada que não apenas dormindo, mas a Septuaginta diz que ele roncava. Ele foi acordado pelo capitão do navio. E o capitão do navio diz no versículo 6, capítulo 1: Levanta-te e clama ao teu Deus. Todavia, Jonas em nenhum momento clamou a Deus. Em nenhum momento buscou a Deus. Em nenhum momento orou a Deus. Ele não ora a Deus em nenhum momento. Ele não ora quando Deus manda ele ir para a terra dos ninivitas. Ele não ora quando ele foge. Ele não ora quando ele entra no barco. Ora, qual que é a grande ensinamento que nós aprendemos quando criança? E isso vem da tradição judaica cristã, que quando nós vamos fazer uma viagem, nós oramos. Não é assim que nós fazemos? Quando nós vamos empreender uma viagem, nós oramos para iniciá-la. Quando nós terminamos esta viagem, nós oramos agradecendo a Deus. Mas Jonas em nenhum momento ele ora. Ele não ora quando ele entra no barco, ele não ora quando ele vai dormir, ele não ora quando ele é acordado para clamar a Deus, em nenhum momento ele ora. Agora, no ventre do peixe, desse grande peixe, Jonas vai orar. Versículo de número 7, ainda do capítulo 2, Jonas diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. É interessante, irmãos, que nós muitas vezes temos diversas oportunidades para orar e buscar Deus e nós não oramos. Nós fugimos da oração. Uma das coisas mais difíceis que tem é reunir os crentes para um período de oração. Nós estamos tendo aqui oração todos os dias, em prol do culto de ação de graça ou festa, agora de outubro. A irmã Faustina me procurou essa semana passada, dizendo, pastor, não está vindo ninguém na oração, está vindo 4, 5 irmãs. Nós temos dificuldade de orar, porque o tanto que eu oro reflete o tanto que eu tenho comunhão com Deus. A medida da minha comunhão com Deus, ela é vista no tanto que eu oro. Porque oração é intimidade com Deus. Oração é falar com alguém que você é íntimo, com alguém que você tem prazer de conversar. Ora, se você não tem prazer de conversar com alguém, você foge desse alguém. E se nós estamos fugindo de Deus, da oração, é porque nós não temos prazer de falar com Deus. Isso quer dizer que nós estamos sem comunhão com Deus. Nós não temos intimidade com Deus. Jonas está aborrecido com Deus. Ele está aborrecido porque Deus mandou ele para um lugar que ele não quer ir. Ele está aborrecido porque Deus mandou ele ministrar uma mensagem que ele não quer ministrar. Jonas está aborrecido porque ele sabe que Deus é misericordioso e ele vai pregar contra aquela cidade vai se arrepender e Deus vai perdoá-los, e ele não quer que aquela cidade seja perdoada. Então Jonas não ora, Jonas está aborrecido com Deus. Se ele está aborrecido com Deus, ele não vai falar com Deus. Mas, quando ele está no ventre daquele grande peixe, quando ele está em angústia, ele diz, lembrei-me do Senhor.
É melhor nós orarmos quando nós não estamos precisando, do que nós termos que orar por precisão. É melhor nós orarmos quando tudo está bem, do que nós termos que buscar a Deus quando tudo está ruim. Nós temos que ter reserva com Deus. Na parábola das 10 virgens, ali está a representação da reserva, que 5 não levaram o azeite consigo e 5 levaram. Na hora da precisão, aquelas 5 tolas que não levaram reserva, ficaram pelo lado de fora da festa, das bodas, do casamento. E somente aquelas que levaram reserva é que tiveram luz para esperar o noivo à meia-noite. A reserva nós adquirimos em buscar a Deus, em orar a Deus. Ainda que nós não estejamos passando por lutas, por provas, por angústias. Até porque nós não temos que orar porque estamos passando por lutas. Nós temos que orar, volto a repetir, porque temos intimidade com Deus. Jonas em nenhum momento orou. Agora no momento do aperto, no momento da angústia, no momento da luta, ele vai buscar a face de Deus. Jonas não parece com muitos de nós, irmãos? Jonas não parece com momentos da nossa vida em que nós só viemos orar, buscar a Deus quando tudo está ruim, quando tudo está difícil, quando não há solução, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando o desemprego vem, quando a falta de dinheiro vem, quando a angústia vem, contra a doença, vem contra a nossa vida, contra a nossa casa. Jonas não parece conosco que quando tudo está bem nós esquecemos de Deus? Quando tudo está bem nós não conversamos com Deus? Quando tudo está bem nós abandonamos Deus, nós passamos a viver a nossa vida, a nossa diversão, em passear, em festejar, em estar em comes e bebes, até que a prova vem. E quando a prova vem, aí nós despertamos do sono profundo e começamos a buscar a Deus. Aí diz a Bíblia, versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ele vai dizer no versículo 2, que no ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. A misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo quando nós viramos as costas para Deus, Deus ainda está na expectativa de ouvir a nossa voz. E quando nós falamos com Ele, Deus não é aquele desaforado que diz, quanto eu quis, você não me quis, agora eu também não te quero. Não. Nós viramos a costa para Deus, todavia quando nós buscamos a Deus, Deus está de prontidão para nos responder. A parábola do filho pródigo. O filho sai, vira as costas para o pai, pega o que sequer ele tem direito, porque o pai não tinha morrido ainda. Vai e gasta tudo que tem. Quando ele se enxerga, quando ele cai em si, e ele vê o erro que ele cometeu, ele volta para a casa do seu pai. Diz a Bíblia, que o pai está lá na porta, na expectativa de ver o filho, e quando o filho aponta lá de longe, é o pai que sai correndo para abraçar o filho. E isso revela muito o amor de Deus, porque uma das coisas que era ensinada aos anciões era para não correr. Era vergonhoso para um ancião correr e aparecer a sua nudez. Então, normalmente, o ancião ficava no lugar dele, esperando que o outro viesse até ele. Mas lá na parábola do filho pródigo, o pai sai correndo para abraçar o filho. Abraça o filho, manda lavar o filho, manda colocar aliança na mão do filho, manda colocar sandália no pé do filho e faz uma festa. Há uma tradução inglesa que a parábola do filho pródigo é chamada a parábola do Deus que dança. Porque aquele pai, quando ele reencontrou o filho, ele faz uma festa e ele dança com o filho, se alegrando. Então Deus, ele não vira as costas para nós.
Quando Jonas ele clamou a Deus, imediatamente ele encontrou a Deus. Ele diz: eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Nós não somos assim, não é verdade? Quando alguém deixa de conversar conosco e essa pessoa de repente vem mandar uma mensagem no seu WhatsApp, você não responde. Você diz: eu vou dar um tempo, eu vou dar um gelo nele e vou esperar um bom tempo para ele ficar preocupado, para ele ficar mandando pontos de interrogação, e você deixa ele lá, porque você quer dar um gelo, você quer mostrar que você ficou ofendido quando você foi falar com ele e ele não lhe respondeu. Imagine se Deus nos tratasse como nós tratamos o nosso semelhante. Imagine se Deus tratasse a mim como eu trato cada um de vocês. Se Deus tratasse cada um de nós como nós tratamos o nosso irmão ao nosso lado. Imagine, ele clama, Deus responde, versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, e todas as tuas ondas têm passado por cima de mim. Ele está no mais profundo abismo, em escuridão. Ele sente as águas envolvendo. Ele está no vento do peixe. O vento do peixe está cheio de água. Ele sente quando o peixe, ele nada, ele mexe aquelas águas que sobem sobre si. E ele vai dizer no versículo de número 5, que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina a situação que está esse homem. Ele está dentro de um vento, de um peixe. As águas estão encobrindo ele. As algas que foram engolidas por aquele grande peixe estão enroladas na sua cabeça. Ele está sendo sufocado. Ele está perdendo o ar. Ele está perdendo a expectativa de vida. Ao ponto dele falar no versículo 6, que ele estava na cidade cujos ferrolhos não se abrem, cujas portas não se abrem, a terra dos mortos. Ele já se considerava morto. Ele já se considerava entrando na cidade dos mortos, de onde nunca mais ele sairia. Mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Jonas está em aperto, ele está em sofrimento, ele está em angústia, mas todavia, aquele grande peixe não é instrumento de castigo, mas é instrumento de salvação. Aquele grande peixe não é veículo de castigo, não é veículo de punição, é veículo de salvação. Há momentos que quando estamos em situação difícil, e nós não conseguimos entender isso, e nós achamos que aquela situação contraditória que estamos vivendo, nós achamos que aquela situação de angústia que estamos vivendo é Deus castigando. E quantas vezes nós ouvimos até alguns irmãos falar do outro que está passando por luta, que ele está passando por luta porque ele pecou. Eu cansei de ouvir isso. O irmão sofrendo, chorando, porque está passando por situações difíceis na sua vida e começam a apontar o dedo. É porque pecou contra Deus. É porque, e nem sempre, as lutas que estamos passando é consequência dos nossos pecados. Muitas vezes é Deus nos trazendo a uma realidade que Ele nos quer ensinar. Deus usa aquele grande peixe para ensinar Jonas. Jonas não quer a salvação dos ninivitas. Todavia, os marinheiros lutam para salvar a vida de Jonas. E depois, Deus prepara um grande peixe para que aquele profeta não morra, mas para que ele possa aprender a obedecer o que Deus manda ele fazer. Jonas aqui não está em pecado de adultério. Jonas não está em pecado de fornicação. Não. Jonas ele errou por sentimento nacionalista.
por não querer que a sua nação pereça na mão dos assírios, por não querer a prosperidade de um povo que mais tarde vai castigá-lo. Ele errou. Mas Jonas não pegou um pecado, aquilo que nós chamamos pecado de morte. E Deus então está ensinando ele, está chamando ele à realidade. Aquele profeta que estava fugindo de Deus, agora Deus está trazendo ele mais próximo dele. Queridos, toda luta tem dois lados. Tem um lado de Satanás e tem um lado de Deus. Numa mesma luta. O diabo usa essa luta para te afastar de Deus. E Deus usa a mesma luta para te aproximar dele. São dois lados diante do mesmo problema. Um lado, o diabo querendo usá-la para afastar você de Deus. O outro lado, Deus querendo usá-la para aproximar você dele. Agora, a opção da escolha, que lado nós vamos partir, se de Satanás ou de Deus, somos nós que escolhemos. Todas as lutas Deus as usa para nos aproximar dele. Todas as lutas. Para nós orarmos, para nós buscarmos, para nós termos intimidade, para nós estarmos mais próximo dele. E o diabo usando aquela luta para te afastar de Deus. Deus é ruim, Deus não cuida de você, Deus castiga você. E usando a boca de nossos semelhantes para dizer que é Deus que é ruim, que é Deus que é mau, que é Deus que está irado. Mas mesmo quando Deus ira contra nós, a ira dele é com misericórdia, a ira dele é com amor. Mesmo quando ele nos castiga, diz a Bíblia, que ele corrige e castiga aquele que ama. Mas o interessante, versículo de número 4. O profeta diz assim, na oração: lançado estou de diante dos teus olhos. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você quer. O que Jonas queria? Fugir de diante da face de Deus. Capítulo 1, versículo 3, por 2 vezes repete isso. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 10 do capítulo 1, ele fugia da presença do Senhor. Mas uma vez que ele se encontra longe da presença de Deus, ele sente a ausência de Deus. Ele está fugindo da presença de Deus. Ele não quer estar diante de Deus. Agora ele está no fundo de um mar, dentro do ventre de um grande peixe, e ele diz: lançado estou diante dos teus olhos. A tradução que diz: mas tu me lançou para longe da tua presença. Mas ele queria isso. Ele pediu isso. Agora ele, na sua oração, ele fala como se Deus tivesse lançado ele. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós queremos, porque Deus pode dar aquilo que nós queremos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não nos levará para perto de Deus, mas sim para longe de Deus. Há coisas que nós pedimos a Deus, que nós queremos no nosso coração, que são coisas ruins para nós, que são coisas que nos trará dano. E somente depois que nós estivermos no problema, é que nós vamos ver o quanto que nós erramos. É que nem um filho que não ouve pai, que não ouve mãe. Todos nós temos essa experiência, seja quando nós éramos filhos, ou seja agora como pais. Nós queremos aconselhar o filho a seguir um caminho, eles não querem. Mas eles seguem o caminho que eles acham por bem. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é a morte. E quando eles estão na situação difícil, para quem é que eles se voltam? Para o pai. O pai aconselhou, o pai orientou,
O filho não quis obedecer. Ele quer seguir o caminho. Aí quando ele chega onde ele queria chegar, ele vê que aquilo que ele queria era tudo que na verdade no seu íntimo ele não precisava. O filho pródigo, ele vai, perde tudo, e quando está cuidando de porcos, almejando comer a comida dos porcos, ele lembra do pai, e ele diz: não era isso que eu queria. Na casa do meu pai, até um servo dele vive melhor do que eu, que estou aqui nessa situação. Jonas quer fugir da presença de Deus. Agora que ele se sente fora da presença de Deus, ele vê o quanto que a presença de Deus é necessária para a sua vida. Quando Davi, ele peca, ele comete aquele adultério com Betseba, e que vai acabar na morte de Urias, segundo Samuel capítulo 11, e ele peca, quando o profeta vira à mesa e diz que ele pecou, que ele errou, e ele cai em si, e ele diz: eu pequei. Ele vai escrever o Salmo 51. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E ele vai dizer assim: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Não me lances para fora da tua presença. Ele vai dizer: volta-me a dar alegria da salvação. Você sabe disso, que acontece quando você peca. Eu sei, porque eu também peco. E quando nós pecamos, quando nós vamos contra a vontade de Deus, quando nós queremos aquilo, nós vamos à procura daquilo que nós queremos. E aí, uma vez que nós fazemos aquilo, o Espírito se retira de nós, e você vai deitar a tua cabeça à noite, você tem pesadelos, você tem sonhos ruins, você sente um vazio na alma, uma perturbação, você não tem paz no seu íntimo. Não é assim? Eu sei que é assim, porque eu também peco. E aí nós dobramos os joelhos e nós pedimos a misericórdia de Deus. E nós pedimos para que o Senhor nos dê a alegria da salvação. Nós pedimos para que Deus restituya a nós o seu Santo Espírito. É melhor nós não precisarmos fazer esta oração do que nós fazermos ela. Diz que melhor do que pedir perdão, mais bonito do que pedir perdão, é você não precisar pedir perdão. Jonas, ele queria estar longe da presença de Deus, mas uma vez que ele está longe, ele sente essa ausência, e ele então fala: lançado estou diante dos teus olhos. Mas num ato de fé, ele diz: todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Ele está dentro do ventre do grande peixe, mas num ato de fé e confiança em Deus, ele diz: mas eu vou estar novamente em Jerusalém, e novamente eu vou me colocar diante do templo do Senhor, a casa de Deus. E aí ele vai terminar essa oração no versículo 9, que ele vai oferecer sacrifício, com voz do agradecimento: o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele almeja voltar a estar na presença de Deus. Ele está como um exilado aqui, como alguém que está distante, sofrendo a perca da solidão e da ausência de Deus, mas que almeja voltar para a presença de Deus. O Salmo 42, Salmo 43, são salmos escritos por um exilado, talvez um levita exilado, que foi forçado a sair de Jerusalém. E quando você lê o Salmo 42 e 43, salmos belíssimos, o salmista diz que assim como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, a minha alma tem sede de ti. E ele pergunta: quando eu me apresentarei e estarei diante da face do Senhor? Não tem coisa melhor, meu irmão, do que estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que desfrutar da comunhão com Deus.
Então tome cuidado com aquilo que você está pedindo. Toma cuidado com aquilo que está aparecendo diante de você. Toma cuidado com as oportunidades que surgem para você sair da presença de Deus. Toma cuidado. Antigamente se cantava um hino, bem antigo, que dizia que o diabo vem com um sapatinho de algodão. Eu não lembro, agora tentando lembrar a letra aqui, não estou conseguindo lembrar. Ele não vem fazendo um barulho. Ele vem calmo, bonito. Ele vem personificado naquilo que chama a tua atenção. Ora, se uma pessoa gosta de permita-me dizer isso, se uma pessoa gosta de uma mulher mais gordinha, ou uma magrinha, ou um homem mais gordinho, mais magrinho, ele vai colocar na tua frente segundo o perfil daquilo que você gosta. Não adianta, se você gosta de uma mulher morena ou de um homem moreno, ele não vai colocar um loiro e uma loira, porque não vai chamar a tua atenção. Se você almeja uma loira ou um loiro, ele vai colocar isso, não vai colocar um moreno. Ele põe diante de você aquilo que atrai você. É o que Tiago diz, que nós somos tentados na nossa concupiscência. É naquilo que nos atrai. Tem pessoas que ele passa perto de uma cerveja gelada, escorrendo suor. Mas tem outro, de longe, só de imaginar, já dá água na boca. Tem aquele que era apaixonado por uma água ardente. Se ele passar perto, se ele ver alguém tomando, dá até um nó na garganta. Mas outros, tem aquele que é do cigarro, que não pode ver o cheiro de um fumo, que fica doido, perde os sentidos. É naquilo que você é tentado, naquilo que você é atraído, que o diabo vai te tentar. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que aparece diante de você. Porque isso vai te levar para longe da presença de Deus. E diz então o profeta, versículo 6, eu desci até os fundamentos do monte, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir minha vida da perdição, ó meu Deus. Olha que interessante. Eu disse isso aqui na terça-feira passada. O versículo 3 diz que ele desceu para Jope, diz que ele desceu para dentro do navio. O versículo 5 diz que ele desceu ao porão do navio. Capítulo 2, versículo 6 diz que ele desceu até o fundamento dos montes. O homem sempre estará descendo quando estiver fugindo da presença de Deus. Mas ele diz, tu fizeste subir, mas tu fizeste subir. Olha o contraste da ação do homem com a ação de Deus. O homem, quando ele anda pelos seus próprios caminhos, ele está descendo, e cada dia para pior. Mas quando nós nos arrependemos, e nós buscamos a Deus, Deus nos faz subir. Quando nós andamos pelos nossos caminhos, pela visão dos nossos olhos, pelo desejo do nosso coração, nós sempre iremos descer. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a Deus, Deus, Ele nos faz subir. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Alguém disse, a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, porque diz que o justo pode cair até 7 vezes, e o Senhor o levantará. O homem cai, Deus levanta. O homem erra, Deus perdoa. O homem se afasta, Deus se aproxima. E tudo que Deus quer para a nossa vida é nos levantar, é nos fazer subir, para que nós estejamos diante dEle. Pastor, eu errei, eu caí, eu pequei, o que eu faço? Confessa a Deus.
Deus não quer ver você prostrado em terra. Deus não quer você debaixo do jugo de Satanás. Deus não quer ver você sendo pisado pelas hostes satânicas. Deus quer nos ver em pé. Deus quer nos ver perdoado. Deus quer nos ver subido para o céu, para estar com Ele para todo sempre. Nós não precisamos ficar prostrado. Nós não precisamos ficar caído. Deus nos restaura. Deus nos perdoa. Deus nos levanta. A Bíblia diz que Ele pega o necessitado do montouro, do meio do lixo, e Ele levanta e faz assentar entre os príncipes. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso. E tudo aquilo que Jonas não queria para os ninivitas, ele está experimentando em Deus. Ele não quer o perdão dos ninivitas, Deus perdoa. Ele quer ver os ninivitas mortos, Deus lhe dá vida. Ele quer ver os ninivitas debaixo do castigo de Deus, Deus levanta ele e põe ele novamente em pé para cumprir a missão. Deus está ensinando Jonas. Deus está ensinando Jonas que assim como ele precisa de perdão, os ninivitas também precisam. Assim como ele precisa de restauração, os ninivitas também precisam de restauração. Queridos, nós temos que aprender com Jonas que a salvação não é exclusiva a mim nem a você. A salvação não é exclusiva da Assembleia de Deus. A salvação não é exclusiva nessa igreja. A salvação não é exclusiva porque nós nascemos em lar evangélico ou não. Não. O Deus que me perdoa é o Deus que perdoa o outro diferente de mim. O Deus que me limpa é o Deus que limpa aquele outro diferente de mim. Eu vou voltar a repetir. Porque muitas vezes, porque uma pessoa não tem o costume que nós temos, nós não cumprimentamos ela, nós não saudamos ela com a paz do Senhor. Nós desprezamos ela como se ela não fosse digna da salvação, como se nós fôssemos dono da salvação. E não foi nós que morreu por ninguém. Não fui eu, não foi você. Nós não pagamos o preço, quem pagou foi Jesus. Então o perdão que o Senhor me dá, Ele também dá outro, ainda que eu não queira, mas Deus dá. Muitas vezes, nós ficamos anulando a graça na vida do nosso irmão. É como Ananias. O Senhor diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa, eu sempre confundo se é Judas ou é Simão. Casa de Judas, né? Tem um homem lá chamado Saulo. Ele está cego. Eu já dei para ele uma visão que você vai lá, vai pôr a mão na cabeça dele, ele vai ser curado. Ananias diz o quê? Saulo? Saulo não, Senhor. Saulo está matando o crente. Saulo está perseguindo a igreja, Senhor. Não, Saulo não. Saulo não. Não salva Saulo não. Aí Deus vai dizer para ele assim: Ananias, vai lá. É como se Deus estivesse falando assim: ó, eu estou mandando, vai lá. Porque ele é um vaso escolhido para mim. Nós ficamos anulando a graça de Deus na vida do outro. Porque o outro não tem a história que nós temos. Queridos, eu saldo com a paz do Senhor até macumbeiro. Porque a Bíblia diz que quem tem paz, se você chegar na casa de alguém, não é para você perguntar: você é crente? Não. É para eu chegar: paz seja contigo. Se ele receber, amém. Agora, se ele não receber, o problema é dele. Eu vou tocar o pó do meu sapato e vou embora. Tem um rapaz que desviou muito tempo, hoje é macumbeiro. Espero que tenha convertido novamente. Pai de santo, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mais de ano já. Mas toda vez que ele mandava mensagem para mim, eu dizia:
fulano, a paz do Senhor Jesus. E ele dava uma engasgada, eu tenho paz. Eu tenho paz. E eu dou a paz a todos. Eu não quero anular a graça de Deus na vida de ninguém. Jonas queria anular. Eu volto a repetir, o ato de Jonas estar no vento do grande peixe é um período de instrução pedagógico para a vida dele, para ele aprender. Ele está dizendo que Deus fez subir, Deus me perdoou, Deus me restaurou, Ele é o Deus da minha salvação, Ele me livrou da perdição. Deus está dizendo para ele assim, olha, a mesma coisa que eu estou fazendo com você aqui, eu também quero fazer com os ninivitas. Você tem que ir lá pregar para eles. Não anule a graça de Deus na vida de ninguém. Versículo de número 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ele já estava morrendo quando ele ora a Deus e Deus tem misericórdia dele. Existe uma história, a turma tenta desacreditar o livro de Jonas. Há estudiosos que dizem que o livro de Jonas é um livro de uma novela, são fatos inverídicos, é uma ficção, e principalmente para a questão do grande peixe, porque diz que é impossível ter um grande peixe que engula um homem. Mas há um relato, e no ano de 1848 ou 84, se a memória estiver enganada, acho que é 1848, um barco inglês, estavam pescando, caçando baleias, e aí acertaram uma baleia, e então eles pegam um barquinho, descem alguns marinheiros no barquinho, para ir atrás da baleia, e diz que a baleia vem, destrói o barco. Um daqueles cidadãos, eles caem no mar, some, procura, não acha. E 2 dias depois, eles encontram a baleia morta, porque o arpão tinha acertado a baleia. E eles então arrastam ela urgente para cortar, para não perder a carne. E quando eles estão cortando, eles chegam no vento daquela baleia, aquele marinheiro que na água estava lá dentro, branco, e com alucinações, eles tiram aquele homem, e aquele homem depois de alguns dias volta à razão normal, e ele saiu testificando e contando o seu testemunho naquela época, e está nos livros de história. Então mostrando que ali, ainda que o ar é muito pouco, mas ainda consegue se sobreviver. E aquele homem então estava já desfalecendo, Jonas estava desfalecendo. Ele clama a Deus e Deus vai ouvir. E no versículo 8, quando ele está clamando a Deus, ele diz assim, na sua versão vai estar assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O primeiro entendimento parece que é aquele que parte para a idolatria, abandona Deus. Mas aqui no texto massorético, o sentido é aqueles que se apegam a ídolos vãos, abandonam a lealdade para com eles. A ideia é que a pessoa, quando vive uma vida de idolatria, no momento de angústia, de precisão, ele clama a esses deuses e ele não tem resposta. Então ele abandona a idolatria, ele abandona a lealdade a esses deuses. Jonas está tendo a experiência dos marinheiros, que clamaram, que buscaram o seu Deus. Versículo de número 5, eles clamam, eles buscam o seu Deus e não tem resposta. Mas quando então eles conhecem o Deus de Israel, eles deixam a fidelidade àqueles deuses e eles passam a adorar apenas a Deus. 2 Reis, capítulo 18, diz ali que aqueles adoradores clamaram ao seu Deus, a Baal, até o meio-dia, da manhã até o meio-dia, não houve resposta. Mas quando Elias clamou e houve resposta, aqueles homens matam todos os profetas de Baal e de Azera, e eles vão ser fiéis a Deus. O que Jonas está dizendo é o seguinte: os homens que adoram os ídolos vãos, clamam e não têm resposta. Mas eu clamei o meu Deus,
e eu tive resposta do meu Deus. Jonas aqui está entendendo que Deus é o Deus que responde a todos os que clamam a Ele. Até os ninivitas, quando clamam a Deus arrependidos, Deus vai os perdoar e Deus vai ouvi-los. O nosso Deus é o Deus que ouve pecadores arrependidos. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, mas pecadores que não temem a Deus, pecadores que são costumais ao pecado, pecadores que não ouvem a palavra, que não se arrependem. Mas todos aqueles que se arrependem e clamam a Deus, Deus o ouve, Deus o perdoa, Deus o restaura. Os deuses do mundo são imagens sem vida. São deuses que não têm poder para perdoar, que não têm poder para ouvir, que não têm poder para restaurar. Agora o nosso Deus é o Deus que nos ouve, é o Deus que atenta-te para nós, é o Deus que estende as suas mãos para nos perdoar, para nos salvar, para nos restaurar. Então diz Jonas, versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. A salvação não vem dos ídolos vãos, a salvação vem do Senhor. E diz então o versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas em terra seca, ou na terra seca. Depois de 3 dias, que ele está no ventre do peixe, Deus dá ordem ao peixe. O peixe vai subir, sair das profundezas do mar, e vai vomitar Jonas na praia. Agora preste atenção. O peixe não vomitou Jonas na praia de Nínive. Em Nínive não tem praia. Muitas vezes nós ouvimos em púlpito pessoas pregando, dizendo que Deus mandou Jonas que lá na praia de Nínive. Não, Nínive não tem praia. No meu entendimento, a Bíblia não diz aonde o peixe vomitou, mas o peixe vomitou Jonas do lugar da onde ele saiu. Porque a Bíblia sempre fala para nós voltarmos aonde nós caímos e nos arrepender. Jonas, ele não quis caminhar 800 quilômetros, que era a distância da sua cidade, Gad-Hafer, até Nínive. Ele queria ir para Tarsis a 3.700 quilômetros. Mas Deus não vai facilitar a vida de Jonas. Deus vai mandar Jonas no mesmo lugar de onde ele saiu, para que ele caminhe e chegue a Nínive e pregue a palavra de Deus. Queridos, eu termino com isso. Nós temos que entender que o fato de Deus nos perdoar não elimina a consequência dos nossos pecados. O fato de Deus te perdoar não quer dizer que você não tenha que voltar lá onde você caiu e começar tudo de novo. Deus perdoa, mas as consequências dos nossos atos perdurarão. Talvez meses, talvez anos, talvez décadas. O fato de Deus nos perdoar não elimina a consequência dos nossos atos. Jonas teve que voltar, foi vomitado de onde ele partiu. Deus talvez poderia ter mandado Jonas para um lugar mais perto, para não caminhar tanto, não. Você tem que voltar onde você caiu e iniciar novamente a sua caminhada. 800 quilômetros. Quantos quilômetros uma pessoa consegue caminhar por dia? 40? Ele vai caminhar 20 dias. Imagine 20 dias Jonas caminhando e a sua consciência falando para ele de tudo aquilo que ele cometeu contra Deus. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá.
Há pessoas equivocadas com Deus. Acha porque Deus perdoou, ele não tem que pagar preço nenhum. Paga preço. Pensa muito bem o que você quer. Porque toda ação, ela tem reação. Toda ação sua vai ter uma reação. Toda semeadura vai ter colheita. E o Deus que perdoa, ele pode abreviar o tempo da colheita. Mas a colheita, você vai ter que fazer. Eu conheço N pessoas que cometeram erros fora do casamento. E estão lá há 20 anos, pagando o preço de uma pensão, tendo que tirar da boca dos filhos para sustentar um filho que muitas vezes não era querido, não era almejado fora do casamento. Há pessoas que praticam um ato que é uma beleza no momento, e pecado, irmão, pecado não é ruim, pecado é bom. Não tem trem mais gostoso que pecado. É bom. O problema é que aquilo que desce na boca, aquilo que na boca é como mel, se torna véu, né? Fel. Aquilo que trouxe 1 hora de prazer, trará anos de angústia. E termino lembrando de Davi, que eu um desses dias já falei. Viu Betseba, bonita, branquinha, tomando um banho na piscina, no terraço de sua casa. Ele olhou, já tinha muitas mulheres, mas quem tem muitas, por que não tem mais uma? Toma a mulher de Urias, deita com Betseba, e o negócio é bom, ela engravida. Oh. Agora tem que esconder a gravidez. Como nós vamos esconder a gravidez? Vamos trazer o marido da guerra. Vamos forçar ele a deitar com a mulher. Mas Urias é temente a Deus. Urias diz, como é que pode eu deitar com a minha mulher se meus companheiros estão na guerra? Jamais eu deitarei com a minha mulher. Passa os dias, ele não deita. Não tem como falar depois que o filho é dele, porque ele não deitou com a mulher. Então vamos colocar ele na frente da guerra. Porque ele morto, como é que ele vai denunciar a mulher? Ele está morto. Ele vivo, a mulher parece grávida, o filho não é meu. De quem é o filho? Mas ele morto, como ele vai acusá-la? Como alguém vai provar que o filho não é de Urias? E Deus está lá no céu vendo. Deus, eu sou testemunha, eu estou vendo. Não tem como provar. Fulano não prova, ciclano não prova, mas eu estou vendo. Deus vai mandar o profeta. Ah, eu pequei. Davi vai dizer, profeta, eu pequei, eu errei. Não, o teu pecado já está perdoado. Deus perdoa. Mas agora vem o problema, Davi. A espada não vai apartar da tua casa. Você tem que colher o que você semeou. Você vai passar tempo de angústias. Você não pegou a mulher do outro às escondidas, agora o outro vai pegar todas as tuas mulheres diante de todo Israel. E Davi esquece. Ele acha que está tudo bem. Deus perdoou. Betseba dá luz ao filho. E o filho fica doente. Davi vai chorar, vai jejuar, vai parar de comer, para Deus salvar o menino. Deus diz, não, Davi, é consequência do pecado. O menino morre. O menino morreu. Davi diz, acabou a consequência do meu pecado. Mas de repente, o seu filho Aminão, olha a sua irmã, achou muito bonita. Irmã por pai de pai, eu preciso dessa mulher de qualquer jeito. Mas que mulher bonita. E ele vai, ele tenta, até que ele viola a sua própria irmã. Davi fica sabendo, não faz nada, meu pecado foi perdoado. Agora acho que eu paguei o preço. Absalão está só anotando. Absalão vai lá e mata o seu irmão Aminon. Davi diz, agora acho que paguei o preço. Pagou nada, Davi. Agora Absalão vai se revoltar contra o seu pai. Absalão vai reunir um exército, vai roubar o coração do povo.
Vai colocar o seu pai para correr. E Davi está correndo embora, fugindo para não morrer. Ele diz: agora o meu pecado, acho que já paguei o preço. Foi nada. Absalão monta uma tenda no meio de Israel e deita com todas as mulheres do seu pai. Aí Davi diz: agora acho que eu paguei o preço. Pagou nada. Absalão está correndo para lutar, enrosca os seus cabelos na árvore, fica pendurado entre o céu e a terra. Vem um soldado e mata Absalão. Davi diz: agora acho que acabou a consequência. Acabou nada, Davi. Salomão começa a reinar, vai lá e mata o seu irmão. Deus perdoa. Mas a consequência do pecado vai vir sobre nós. Então não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde debaixo de suas mãos misericordiosas, para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos pecar, mas para que nós possamos estar em pé diante dEle. Quantos podem dizer amém? A banda vai louvar a Deus com mais um hino.